Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. André, anteriormente discípulo de João Batista, foi aquele que apresentou o Messias ao seu irmão, Pedro. Foi também um dos primeiros apóstolos que o Filho de Deus escolheu para colaborar com sua missão evangelizadora. Mirando seu exemplo, busquemos nos fortalecer na alegria de servir o reino de Deus e na sabedoria de semear constantemente a mensagem do Evangelho. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: que belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação.
Mateus narra para nós a vocação dos primeiros discípulos. Em poucas linhas, o evangelista mostra-nos que não basta crer em Jesus. É preciso mais. É preciso ser discípulo. É preciso cultivar uma intimidade com o Cristo, aprendendo do Mestre uma nova maneira de ser, de pensar, de agir, de crer em Deus e de viver a fé. No início dessa tua oração, põe-te a pensar sobre a tua relação com Jesus. Tens cultivado essa intimidade com o Mestre? Deixa-te inspirar verdadeiramente pelas palavras e gestos do teu Senhor? Não te enganes. O verdadeiro discipulado não acontece de um dia para o outro. Vai sendo construído aos poucos, diariamente, rotineiramente, entre alegrias e tristezas, entre medos e esperanças. O chamado que os discípulos receberam naquela praia foi apenas a viragem de uma amizade que já vinha sendo construída, de uma relação que se aprofundaria daquele momento em diante. Pensa contigo, não pode ser este dia o momento da tua viragem? Abra-te ao Espírito, acolha esse chamado. Deixa que este momento marque uma nova direção no teu relacionamento com o Cristo. Recorda-te da caminhada feita pelos discípulos. Eles conviveram muitos anos com Jesus. Depois de uma amizade inicial, a relação entre eles foi crescendo, amadurecendo, consolidando. Tornaram-se mais próximos e mais íntimos. Foi esse conhecimento mais profundo de Jesus que mais tarde sustentou os discípulos na missão, especialmente nos momentos mais difíceis. Encerra a tua oração com o desejo de prosseguir nesse caminho. Deixa-te aventurar em águas mais profundas. Pede ao Senhor o ânimo e a coragem que tu necessitas. Descobre a alegria e a riqueza de ser também um pescador de pessoas e de almas. Oremos. Queremos ser verdadeiros discípulos, Senhor. Queremos descobrir as alegrias e riquezas de estar contigo e ao seu serviço. Que nosso afeto seja alicerce para uma relação mais profunda, feita de alegria e compromisso. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.